Olá, meus amigos, conhecidos, alunos, ex-alunos, pessoas que estavam navegando e me acharam. Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causos. E hoje quero falar com vocês sobre bioética ambiental na minha série de reflexões no isolamento social. Vamos lá. Uma reflexão bioética com um enfoque ambiental relacionada à falta de autonomia do cidadão sobre o ar respirado nos grandes centros urbanos. Mas as considerações podem ser extrapoladas para todos os recursos naturais e sustentáveis. A população dos grandes centros urbanos vive constantemente em situação ambiental muito ruim. Tênues são os esforços públicos levados a cabo apenas na iminência de uma ocorrência de um desastre para evitar um mal maior. Dificilmente se coloca em prática o princípio da precaução frente à poluição atmosférica, acarretando sérios problemas ambientais e de saúde pública. Não existe uma saída fácil para o problema ético na área ambiental e muito menos uma saída unilateral ou unidirecional. Na verdade, para todas as áreas. Mas existem caminhos capazes de apontar perspectivas para pensarmos a dimensão ética e podermos decidir o que nós vamos fazer, né? Então, portanto, é urgente a necessidade de refletirmos sobre o homem como parte de um todo ambiental, consciente da inter-relação, integração, dependência, para alcançar uma sobrevivência saudável e harmônica com todos os seres vivos e não vivos. É premente que o homem tome suas decisões sabedor dos seus deveres e direitos e se empodere da autonomia necessária à expressão do seu livre-arbítrio. A autonomia pode ser definida como a capacidade de se autogovernar, o direito de um indivíduo tomar decisões livremente, a liberdade, independência moral ou intelectual. Autores como Pecini, grande padre Pecini, sugerem que é necessário voltarmos a Potter, um dos pais da bioética, que em sua visão, antes de se enfocarem os direitos individuais, devem se enfatizar as responsabilidades pessoais a partir da responsabilidade social e ambiental. Os países em desenvolvimento são altamente industrializados, né? Desenvolvidos são altamente industrializados. E os em desenvolvimento, como o Brasil, estão se industrializando. Sendo assim, a poluição atmosférica torna-se uma preocupação planetária urgente, fazendo-se necessário compatibilizar os interesses dos países em desenvolvimento e as nações industrializadas, bem como a difícil divisão em decorrência de suas características geográficas, da diversidade de recursos naturais em níveis distintos de industrialização. Os grandes centros urbanos brasileiros convivem hoje com problemas ambientais bem diversos, como a poluição e a degradação de suas riquezas naturais, pondo em risco a qualidade de vida de seus habitantes e de todos os seres vivos. Como o processo de industrialização é irreversível e não se pode estancar sua ascensão econômica, deve-se executá-la visando o menor dano ambiental possível e, em conjunto, encontrar medidas concretas de proteção para evitar o caos ambiental através da partição responsável de todos os atores sociais envolvidos. Em sua grande maioria, as cidades brasileiras nasceram e se desenvolveram sem nenhuma preocupação da adequada utilização dos recursos naturais e do espaço, ignorando conceitos como sustentabilidade, qualidade do ar e da vida de modo geral. De maneira geral, o brasileiro não está educado nem conscientizado para a necessidade de mudar de hábito e efetivamente melhorar o ambiente e a qualidade do ar dos ecossistemas antrópicos no qual habitam. As cidades, ainda hoje consigamos perceber um certo esforço em prol da sustentabilidade. Vemos um governo atual correndo, né, na contramão da história, né, contramão da ciência, contramão da sustentabilidade, contramão do meio ambiente, promovendo toda sorte de ações contrárias à bioética ambiental.
As mudanças ocorridas no ambiente devidas à atividade humana resultam em um enorme impacto sobre a saúde da própria população, ocasionando-lhes diminuição da autonomia e consequente vulnerabilidade frente ao ar respirado e à falta e à degradação de outros recursos naturais também. A conquista da autonomia na reflexão bioética ambiental equivale à conquista da própria cidadania, uma vez que passa pelo desenvolvimento da emancipação intelectual e da liberdade de expressão, não devendo apenas ser limitada ao indivíduo, mas também a uma classe social, às sociedades e à espécie humana como um todo, o que dificilmente ocorre. Infelizmente, no nosso Brasil, desde o professor doutor Paulo Nogueira Neto, que foi meu professor, né? Fui até a Rio 92 a convite dele, né? Foram décadas de evolução e consolidação dos paradigmas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Por que eu falei infelizmente? Porque, porém, em um curto espaço do governo do ditador Bolsonaro, já se confirmou a maior destruição da política de proteção ambiental brasileira. Afora os discursos incentivadores para a exploração das áreas ambientalmente protegidas do país, que amplia a permissividade aos infratores, o governo atua firmemente para afrouxar as leis e sucatear os órgãos de preservação ambiental, né? Nossa, coitado, né? Nós lutamos muito para ter o licenciamento ambiental e está hoje em dia numa situação caótica, né? Precisamos parar com isso. Nesse contexto, a reflexão sobre bioética ambiental do nosso ar e de todos os nossos recursos naturais é algo fundamental para a sobrevivência da espécie do Brasil e também do planeta. Ainda tem coisas, né, que o nosso ministro atual do Meio Ambiente, né, 2020, não tenha simpatia por florestas como a Amazônia, a floresta amazônica e a floresta atlântica. Quando ele cria condições para a destruição das mesmas, ele piora o ar e os recursos naturais que existem nos centros urbanos e em toda a parte. Ele, como um ser não educado ambientalmente, esquece que tudo que pertence à Gaia está interligado e interdependente. E se ele escutar isso, ele que pegue o Google e vá procurar o que significa Gaia para nós. A reflexão sobre a bioética ambiental pode nos dar suprimento para uma análise mais verdadeira que embase nossas ações relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Eu poderia ficar horas desenvolvendo essa temática, mas a ideia é apenas instigar sobre a reflexão, né, da bioética em relação à bioética ambiental. Aí você, o que eu posso perguntar? Já havia pensado neste enfoque da bioética ambiental? Acredita nele? Você se sente com uma autonomia para falar e agir nas áreas, né, ou sobre as áreas ambientais e sobre a sustentabilidade, com autonomia e ética? Né? Como é que a gente faz? Como é que temos que pensar? Temos que refletir sobre isso, buscar informações, conversar com as pessoas, né? Falem, conversem, peçam orientações, né? Se quiserem, visitem o meu canal nas redes, né? Oswaldo Campos Júnior, né? Todas as redes sociais, tá? E perguntem, falem, contribuam. Se não concordarem, falem também, né? Precisamos aprender a discutir, né? A diversidade é a base de tudo, a democracia é a base de tudo, né? Temos que combater, mas com substrato, né? Em cima de um substrato, né? De entendimento e da autonomia, né? Beijos e até a próxima reflexão.